Olá, um Feliz Natal para você. Hoje o programa é diferente, nós estamos aí próximo do Natal, essa data comemorada em todo o mundo. E a grande pergunta hoje é a seguinte: Natal é uma festa pagã? Você como cristão pode participar ou não? Você acha certo ou errado? E a data do dia 25 de dezembro? Será que realmente marca o nascimento de Jesus? Será que é isso que a Bíblia fala? Jesus nasceu em dezembro? Jesus nasceu em que mês? Será que a gente consegue entender e ver isso na palavra de Deus? Estamos apenas começando. Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô você, um Feliz Natal! Estamos começando o programa Na Mira da Verdade. Estamos aqui prestes a chegar o dia de Natal, mas estamos juntos na TV Novo Tempo para participar todos juntos aqui no programa Na Mira da Verdade. E é você quem vai fazer o programa acontecer. São as suas dúvidas, são seus questionamentos que vamos colocar o professor na mira e que ele terá a obrigação de responder baseado na palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, portanto, não tenha preconceitos. E aproveitando que estamos nas vésperas do Natal, você pode, quem sabe, formular as suas perguntas baseando-se nessa data. Eu até coloquei no Facebook para que você pudesse participar ali e aproveitando que você pudesse mandar as suas perguntas ou se tivesse alguma questão com relação a essa data. Eu sei que nós cristãos temos muitas dúvidas com relação a essa data e hoje nós vamos tentar colocar aqui na mira. Professor Leandro Quadros, você está preparado para responder perguntas bombásticas aí, meu amigo? Amigo, eu espero que sim, e eu tenho uma grande confiança a título de que hoje nós vamos ajudar muitos cristãos a encontrar um equilíbrio em relação a este assunto do Natal, porque depois que você postou algo no Facebook sobre o assunto, eu percebi que alguns cristãos têm uma visão equilibrada e outros uma postura muito desequilibrada em relação ao assunto. Nós esperamos ajudar essas pessoas para que elas compreendam realmente que nós, como cristãos, devemos ser equilibrados em todos os aspectos da nossa vida. É interessante que eu coloquei para que as pessoas pudessem fazer perguntas, mas a gente percebeu ali que muitas pessoas comentavam aquilo que queriam falar sobre o Natal, dando a sua opinião, se é certo, se é errado, condenando, não condenando. E vamos tentar condensar isso do Facebook para colocar você na mira, tá bom? Tudo bem, amigo. Você que está nos ouvindo através da Rádio Novo Tempo, eu não me canso de agradecer a sua audiência, porque nós estamos conectados juntos através da Rádio Novo Tempo. 18 emissoras espalhadas pelo nosso país. E onde quer que você esteja ouvindo o seu radinho, aqui estamos. Esse é o programa Na Mira da Verdade. E é você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo. Obrigado mais uma vez por você estar conhecendo, aprendendo e participando do programa Na Mira da Verdade. E a Novo Tempo, que se espalha cada vez mais pelo nosso país, é um prazer muito grande poder chegar na sua cidade em canal aberto e quem sabe você pode mandar um alô pra gente de onde você está nos assistindo. Que Deus abençoe e vamos mandar ver aqui no programa porque tem muita coisa para colocar na mira. Professor Leandro Quadros, a questão do Natal, eu já tenho uma pergunta do Facebook, já vou começar com ela aqui. É o seguinte: por que comemorar o Natal sendo uma data pagã? Será que os cristãos devem misturar-se com o paganismo? Falando do livro do Lar Adventista, onde vocês dizem aí sobre o Natal, deixa eu ver como ela fala aqui, diz que todo texto do Espírito de Profecia que estiver contra a Bíblia deve ser rejeitado, porque os testemunhos nunca falaram contra a Bíblia. A minha pergunta é a seguinte: o texto que fala de Natal no livro Lar Adventista é ou não contra a Bíblia, visto que a Bíblia nos recomenda a não seguirmos os costumes pagãos? O livro Lar Adventista nos recomenda a festejar o Natal e a colocar uma árvore de Natal na igreja, visto que a árvore de Natal é pagã, tal como a festa de Natal. E aí já foi uma baita de uma pergunta, professor, porque olha só, ele já está dizendo aqui
Que a Bíblia fala que os textos deixa eu ver como ele falou aqui, ó, é tão grande que não dá aqui, ó. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, Ellen White diz que todo texto do Espírito de Profecia que estiver contra a Bíblia deve ser rejeitado. E quando ele fala do lar adventista, que eu tenho certeza que a qualquer momento você vai citar aí, falando sobre o Natal, ele entende que isso não está na Bíblia, que Natal é uma festa pagã, então cai por terra tudo aquilo que ela está falando, professor. Como é que é essa questão do Natal? É ou não é uma festa pagã? Nós podemos ou não participar dela? Na verdade, essa pessoa sincera que enviou a pergunta, ela está com um pressuposto, primeiramente, errado, né? Qual é o pressuposto dela? Ela está com o pressuposto de que a Bíblia fala uma coisa sobre o Natal e que Ellen White fala outra. Isso é um pressuposto totalmente equivocado, porque a Bíblia não se atém a essa questão. A Bíblia, para você ter uma ideia, nem revela o dia exato, o mês certinho, tudo, a hora do nascimento de Cristo. Por quê? Possivelmente porque as pessoas iriam venerar esta data. Agora, dizer que o Natal é uma festa pagã é um pouco temerário fazer uma afirmação dessas pelo seguinte: quem estuda a história sabe que existem muitas versões sobre o Natal. E nós não podemos dar uma opinião 100% e dizer o seguinte: o Natal é isso, o Natal é aquilo. Se fizermos isso, estaremos demonstrando ter mais conhecimento do que os historiadores, e isso não é prudente. O que nós sabemos, o pouco que sabemos sobre o assunto, é que o Natal, a princípio, ele foi comemorado nos dias 25 de março e depois 6 de janeiro, e ele era comemorado no Império Romano, celebrando o nascimento do Sol Invicto, né? A festa chamava-se Natalis Solis Invictus. Era uma forma de celebrar o Deus Sol. O que aconteceu e a história nos revela? O Papa Júlio I, ali por volta de 336 d.C., ele cristianizou essa festa para desviar a mente dos romanos do Deus Sol para o Deus, o Sol da Justiça, que é Jesus Cristo. E o Papa Júlio I baseou isso em Malaquias 4:2, que fala de Jesus, que diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Então, o que o Papa Júlio I fez em 336 aproximadamente? Ao invés de os romanos ficarem celebrando o nascimento do Sol Invictus, então vamos celebrar o nascimento de Jesus, que é o verdadeiro Sol da Justiça? O Papa Júlio I utilizou-se de uma estratégia evangelística corretíssima. O Papa Júlio I não estimulou as pessoas a comemorarem o Natal de forma pagã. Ele estabeleceu a data do 25 de dezembro, desviando a atenção deles daqueles outros meses pagãos, não é? Estabeleceu o 25 de dezembro e se utilizou de um recurso evangelístico para desviar a atenção do paganismo para Jesus Cristo, o Sol da Justiça. E esse recurso evangelístico que o Papa Júlio I utilizou na época, ele deve ser seguido pelos cristãos hoje. O que Paulo diz aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 9:19 em diante? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O apóstolo Paulo tinha como recurso evangelístico utilizar de certos aspectos culturais, desde que isso não ferisse princípios de Deus, para levar a verdade às pessoas. Então, o Papa Júlio I fez isso, desviou a atenção deles
deu o sol para Jesus, o sol da justiça, e não há nenhum problema em os cristãos hoje utilizarem-se de um recurso evangelístico para levar a verdade para as pessoas. Realmente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso é inegável. Por exemplo, há um texto aqui em Lucas, no capítulo 2, verso 8, que nos mostra a improbabilidade de Cristo nascer em dezembro. Porém, negar essa data, simplesmente ignorá-la, sendo que o coração de muitas pessoas e famílias está sensível nesse dia, ignorar esta data e não passar para as pessoas a mensagem de que Jesus é o personagem central do Natal, é uma negligência e, na minha opinião, até mesmo um fanatismo. Então, em Lucas 2,8, para sabermos que Cristo não nasceu em 25 de dezembro, o texto diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aqui, esses pastores estavam guardando os rebanhos bem no momento em que os anjos anunciaram o nascimento de Cristo. Como eles guardaram os rebanhos à noite, isso não poderia ser em dezembro, porque dezembro é um mês muito frio no Oriente. Então é muito improvável que Cristo tivesse nascido em dezembro. Então realmente ele não nasceu em dezembro. Agora, vamos aproveitar a data da forma correta, né? E nós vamos procurar no programa de hoje dar algumas diretrizes sobre isso, para aproveitarmos a sensibilidade do coração das pessoas em nossa sociedade e mostrar a elas que Jesus quer nascer na vida delas e que elas podem fazer de Cristo o personagem central do Natal. Agora, professor, quando eu falei que nós colocamos no Facebook ali para tentar trazer perguntas para cá, realmente houve assim uma manifestação contrária pesada. E eu separei algumas que eu quero colocar aqui para realmente pressionar você aí, para ver como é que você pode responder à altura aqui, baseando-se na Bíblia, porque... Vamos lá, amigo. Houve muitas críticas sobre isso e eu tenho certeza que esse é um pensamento que a maioria dos cristãos tem. Talvez até por não compreender realmente a fundo o que quer dizer isso e qual é o sentido de tudo isso. Então, eu vou colocar. Mas para você participar do programa, ainda você tem a chance, nós vamos colocar outras perguntas também, as que forem surgindo do Natal, nós vamos colocar, que nós separamos aqui pelo Facebook, mas você também, para participar do programa Na Mira da Verdade, sempre que você quiser, é só você mandar as suas perguntas para o Torpedo SMS, o número é 12 981510101. Você manda suas perguntas, a gente recebe na hora aqui. Ou então, pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. No nosso blog, você vai ver ali um monte de conteúdos, inclusive a respeito de Natal. Se você colocar na busca lá, falando sobre o Natal, você vai ver vários artigos do professor Leandro Quadros, que colocou ali já em anos anteriores, para você ter uma ideia da opinião e do que a Bíblia pode nos orientar, tá bom? Outra pergunta do Natal é relacionada, deixa eu ver aqui, vamos ver onde é que está. Quem mandou foi a Maria de Lourdes Lopes, pelo Facebook também. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se os magos chegaram logo após o nascimento de Jesus ou demorou de 1 a 2 anos, pois ouvi uma palestra da diferença do modo que é relatado no livro de Mateus e de Lucas, dando a entender que há realmente um espaço de tempo. Professor Leandro Quadros, a gente consegue na Bíblia saber exatamente quando os reis magos chegaram até Jesus ou houve um espaço de tempo para isso? Olha, realmente não temos como saber pela Bíblia, né? Talvez a pessoa que fez a palestra tivesse algum dado a mais ou feito uma conjectura, mas pela leitura da Bíblia, a Bíblia não se preocupa com isso. O que a Bíblia se preocupa em dizer é que realmente reis magos, ou seja, o termo reis magos não se aplicava a feiticeiro na época. Né? Isso é uma outra dúvida também. Eles dizem se reis magos não tem nada a ver com magia ou coisa assim. Não, eram pessoas de nobre nascimento. Não eram realmente judeus, mas eram pessoas de nobre nascimento que entendiam alguma coisa de astronomia e das profecias bíblicas e que criam no Messias e que Deus, por meio da astronomia, os orientou para chegarem até Jesus, como lemos aqui, né, no Evangelho, né, de Lucas, inclusive.
tá ok? E de João. Agora, não temos realmente como saber o tempo que eles levaram para chegar a Jesus. Essa não é a preocupação da Bíblia. Ok, vamos agora para um outro tema, para a gente não ficar só apenas no Natal. Quem mandou essa pergunta foi pelo Twitter, o Wildme Mota. Ele diz o seguinte: por favor, respondam a minha pergunta, que é a seguinte: o dom de cura se aplica nos dias de hoje? A gente percebe, professor, que na televisão é apresentado muito sobre isso. Curas aparecendo nas mais diversas denominações religiosas e coisas que a gente começa a ver ali na tela. Agora, hoje isso tem acontecido de fato? Aquilo que a gente vê é real? A Bíblia nos dá alguma orientação sobre as curas que nós estamos vendo aí na televisão, por exemplo? Vou ler um texto que se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, realmente, o apóstolo Tiago nos orienta a orarmos pela cura das pessoas. Isso significa que Deus pode, sim, se utilizar hoje do dom de curas. Porém, o dom de cura, como é manifesto em muitas igrejas, ele não é o dom de curas bíblico. Por quê? Muitas pessoas falam em nome de Jesus para curar alguém, mas não nos esqueçamos de Mateus 7, 21 a 23. Ali Jesus diz que mesmo pessoas fazendo milagres no nome de Jesus, essas pessoas vão se perder. Por quê? Elas faziam milagres, mas não guardavam a palavra de Jesus. Então, fazer um milagre em nome de Jesus não é prova de que a pessoa é usada por Jesus. Então, nossos irmãos precisam ler esse texto de Mateus 7, 21 a 23. E um texto que me leva a concluir que o dom de curas na atualidade não tem relação com o dom de curas bíblico, óbvio, há exceções, não é? Esse texto eu gosto muito, se encontra em João 5,14. Diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Você percebeu o que aconteceu? Cristo havia curado um indivíduo que era paralítico por 38 anos e depois Cristo chega para ele e diz assim: olha, filho, você já está curado. Não peques mais, ou seja, não viva mais naquele seu estilo de vida que levou você a ficar doente, porque senão você vai ficar pior do que antes. O dom de curas de Jesus foi o quê? Foi acompanhado, obviamente, da cura milagrosa, da reeducação do estilo de vida da pessoa e também de uma cura espiritual. Então, o verdadeiro dom de cura tem que ter esses três aspectos. E em muitas dessas curas não percebemos isso. E por isso, tenha muito cuidado com o suposto dom de cura, porque em muitas igrejas sinceras, Satanás está se aproveitando da sinceridade das pessoas para prendê-las no erro doutrinário por causa de uma falsa cura. Muito bem, professor. Eu estou lendo aqui as perguntas que estão no Facebook, são pesadas. Eu quero ver aí. Vamos colocar aqui, vamos colocar. Deixa eu ver. Sem essa daqui, medo de ser feliz. Quem mandou foi o Wagner Andrade e ele diz o seguinte: eu vi que o Wagner Andrade já estava contestando vários posts que as pessoas iam colocando ali e batendo. E ele, no final, escreveu assim: Natal é comemoração pagã. Tamus que o diga. Igreja Adventista, pare de paganismo. Passei hoje em frente à Casa Publicadora Brasileira de propriedade adventista e lá está bem grande e muito visível a adoração ao paganismo em forma de respeito ao Natal. Porque a tal Ellen White, que vocês tanto veneram, não se manifestou a respeito? Será pela segunda religião que ela seguia? E só o significado oculto muito forte que poucas pessoas sabem. Alienados do sistema, abram os olhos e parem de viver na alienação. A questão dele é a seguinte, professor. Ele passou em frente à instituição, à Casa Publicadora Brasileira, e ele viu uma bela árvore de Natal lá toda enfeitada. Mas aí eu lanço a pergunta para você.
árvore de Natal é um outro símbolo pagão? Porque existem até conceitos de que aquelas bolas da árvore de Natal que são enfeitadas, na época do paganismo, isso era representado a cabeça dos cristãos que eram mortos. E as pessoas afirmam isso. E aí condena taxativamente o uso de árvore de Natal. Imagina colocar a árvore de Natal na igreja para enfeitar essa data. O que você me diz aí, meu amigo? A árvore de Natal é um símbolo pagão? Pode ou não pode ter em casa, colocar na igreja? Vamos lá, esse irmão está agindo de uma forma muito extremista, né? Primeiramente, eu tenho aqui um documento, um resumo que eu fiz sobre esse assunto, eu vou disponibilizar no blog para quem quiser ler. Mas, por exemplo, sobre a origem da árvore de Natal, as pessoas de forma, obviamente, ignorante, muitas vezes relacionam a árvore de Natal às árvores que eram utilizadas pelos assírios e egípcios, por exemplo, como símbolos de divindades. Só que não pode-se fazer isso. As árvores que assírios e egípcios utilizavam como símbolos de divindade não tem nada a ver com a árvore de Natal. Por quê? Muito provavelmente a árvore de Natal se originou com Martinho Lutero. Por que eu disse muito provavelmente? Porque em relação à história do Natal, como eu falei no princípio do programa, não tem como você bater o martelo 100%, se originou em Tamuz, não sei aonde, não sei aonde. Não, quem fala isso, ele não sabe na verdade o que está dizendo, né? Porque a história não comprova isso. Então, possivelmente Martinho Lutero, o pai do protestantismo, foi quem trouxe esse costume. Por quê? Ele, de acordo com a tradição alemã, ele pegou um galho de um pinheiro, enfeitou para mostrar às crianças como que poderia ter sido o sol ou a noite brilhante no nascimento de Jesus Cristo. Então eu eu tenho certeza que se o pai do protestantismo não viu nada de pagão no Natal, e olha que ele era totalmente contra qualquer tipo de paganismo, eu não creio que nós possamos saber melhor do que ele, ter mais informações históricas do que ele a respeito da árvore de Natal. E quanto à versão de que as bolinhas da árvore de Natal simbolizavam cabeças de meninas que eram cortadas depois de terem sido sacrificadas ao deus Baal, isso é uma baboseira, né? É conversa furada, não tem como comprovar isso. Agora, eu gostaria de deixar um pensamento para esse irmão que deu essa posição bastante extremista. Este pensamento eu extraí do artigo de um amigo meu, pastor Valdeci Júnior, que é moderador do blog nasaladopastor.com. Ele fez uma observação muito inteligente e que eu creio que se aplica a muitos que estão assistindo esse programa e que estão aí no sofá agora esbravejando por causa do Natal. Eu vou ler esse pensamento do pastor Valdeci Júnior e gostaria que você refletisse nisso. Aqui ele diz assim: enquanto uma infinidade de sites está desejando Feliz Natal, enquanto as pessoas do mundo secular, sem religião, falam de fraternidade, confraternização, amor, paz, alegria, família, passeios, festas sadias e presentes, os religiosos por aqui, ou seja, no site dele, não é? Degladiam-se em ataques de ideias, ofensas, indiferenças, friezas, apegos a regras farisaicas, etc. E ele conclui: os não cristãos estão demonstrando piedade no Natal. Os cristãos, entre aspas, estão demonstrando falta de bondade. No sentido correto da palavra, quem são os ímpios? Eu gostaria que você refletisse muito nisso com carinho e que você fosse uma pessoa mais equilibrada em abordar esse tipo de questão. Mas como eu sempre digo no programa aqui, a gente tem que colocar o que você pergunta e a gente não manipula nada. Eu tenho uma pergunta aqui, o nome ainda nesse mesmo tema da árvore de Natal, se é pagão ou não, né? O Kulavoka Trocesteris, olha o nome da pessoa, não sei se é homem ou mulher, Kulavoka Trocesteris,
diz o seguinte: olá, permitam-me, por favor, eu sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, me alegro em ser. Quanto ao assunto em causa, quero dizer o seguinte: a árvore de Natal não pode ser de maneira nenhuma um simbolismo de Cristo. Esta árvore é pinheiro e pertence à família dos cardos e corvalhos, fonte de paganismo para druistas, feiticeiros, bruxos, magos, adivinhos, entre outros. Não podemos taxativamente dizer que é um símbolo a Cristo, quanto ele mesmo nos diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai, o lavrador, São João 15:1. Professor, porventura a Bíblia é um símbolo de Cristo? Eu acho que você falou que não, mas a gente tem que mostrar aqui que até mesmo pessoas da Igreja Adventista são contrárias a essa questão da árvore de Natal. Então talvez ainda não está bem clara essa situação, meu amigo. Eu queria que você tivesse mais alguns argumentos aí. Vamos lá. Olha, eu até compreendo que um irmão evangélico de qualquer outra igreja considere o Natal uma festividade pagã, né? Agora, um adventista ter essa opinião, eu até me impressiono. Mas em relação à árvore de Natal, ele disse, né, professor? Sim, mas é até mesmo a árvore de Natal, por quê? Porque todo adventista que lê os escritos de Ellen White sabe que Ellen White era totalmente a favor da árvore de Natal. Mas a favor em que sentido? Pois eu vou ler aqui agora. Então, primeiramente, nós não dizemos que a árvore de Natal é um símbolo de Cristo. Nós estamos aproveitando o momento do Natal para trocar presentes com pessoas que amamos e para relembrar, não é, que Cristo é o personagem central da nossa vida e da nossa história. Pois eu vou ler aqui... E não é nem o tipo de adoração, a data, a qualquer tipo de elemento que compõe... Nada disso. Foi como nós falamos no princípio, nós nem sabemos, não é, o dia que Jesus nasceu, né? Então, o Lar Adventista, página 482, olha, um adventista que não sabe disso é porque ele não está lendo devidamente a literatura da sua própria igreja, né? Então, na página 482 do Lar Adventista, tem uma pergunta: devemos armar uma árvore de Natal? Ela diz o seguinte: Deus muito se alegraria, veja, muito se alegraria, não muito se entristeceria, né? Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvore de Natal? Não seria isto acompanhar o mundo? Respondemos: podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes disposição para isto, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas. Mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Outro parágrafo: as festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm família grande para sustentar. Ou seja, um adventista que lê um trecho desse e diz que a árvore de Natal é pecaminosa, é pagã, sinceramente, ele não leu o que está na literatura da sua própria igreja. Ellen White diz claramente que bom seria, e Deus muito se alegraria, se em nossas igrejas todas tivessem árvores de Natal, para nós, de forma cristã, não comemorar de forma pagã, mas de forma cristã, colocarmos ali presentes, ofertas, donativos para os pobres. Ou seja, enquanto muitos ficam discutindo de ter ou não uma árvore de Natal, tem muita gente morrendo de fome, padecendo necessidade. Então aproveite a árvore de Natal, coloque ali presentes, ensine os seus filhos a colocarem ali boas ofertas para os pobres, você estará fazendo um bem muito maior à humanidade. Então, realmente, indiscutivelmente, no meio adventista sétimo dia, nós temos uma opinião equilibrada sobre o assunto e nós nos baseamos neste escrito de Ellen White, por ele não estar contra a Bíblia. Porque se Ellen White estivesse contra a Bíblia, obviamente nós rejeitaríamos Ellen White. Ok, professor, muito bem. O tempo corre demais aqui, a gente tem que ir para o intervalo, mas aproveite aí, pode mandar suas perguntas participando através do SMS, o número é 12 981510101 e pelas redes sociais
namiradaverdade.nt no Facebook e @namiradaverdade no Twitter. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e você pode mandar as suas perguntas para a gente através do SMS. O número é 12 981 510101. Se você está zapeando seu televisor e caiu aqui na TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade. Estamos aí nas vésperas do Natal e hoje o tema que começou o programa é relacionado a essa data. Se é, afinal de contas, é uma data pagã ou não, se é uma data cristã, se podemos participar como cristãos desta data ou não, se Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25, enfim, vários assuntos começaram a rodear aqui, algumas críticas com aquilo que a Bíblia não, o que nós estamos dizendo baseando-se na Bíblia. Portanto, não tenha preconceitos, participe do programa mandando as suas dúvidas. E você pode também mandar qualquer tipo de dúvida bíblica que você tem. Por exemplo, essa que chegou aqui pelo SMS, quem mandou foi o Christian de Angra dos Reis, ele diz o seguinte: prezados amigos, em Isaías 7, de 14 a 16, diz que Jesus ainda iria saber rejeitar o mal e escolher o bem. Dá a entender que Jesus teve alguma propensão ao mal em algum momento de sua vida aqui na Terra. Como podemos entender isso relacionando ao fato de que Jesus nunca pecou e nele não há mal? Quero ver você sair dessa, professor. Olha aí, ó, a frase já está conhecida, viu, professor? Quero ver como é que você sai dessa, meu amigo. E a questão é a seguinte, a gente sabe que o livro de Isaías é um livro messiânico e ele cita alguma coisa relacionada ao nascimento de Jesus, principalmente ali no versículo 14. Pois, ó Senhor, mesmo lhe dará um sinal. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá o nome dele de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Aí continua com outro, ele falando outras coisas. Mas o que ele quis dizer é nesse momento aqui, quando o menino souber escolher entre o bem e o mal, dando a entender que talvez ele pode ter tido a propensão do mal e ele escolheu a coisa certa. É isso mesmo? Será que mesmo como a Bíblia não relata a infância de Jesus, será que o menino Jesus em algum momento não pecou? Aqui a resposta é simples. Aqui quando você lê Isaías capítulo 7, aqui uma profecia de dupla aplicação. Aqui fala de um sinal que ocorreria no reino de Acás, né? E também uma profecia messiânica. Então aqui fala o seguinte, que Deus prometeu, aqui no verso 15, o seguinte: manteiga e mel, esse filho, não é, comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, antes dele fazer isso, Deus estava dizendo que ele iria castigar Acás e o seu reino. Então, ele fala de uma criança que realmente nasceu naqueles dias e que antes dessa criança aprender, ou melhor, quando essa criança soubesse discernir entre o bem e o mal, Acás receberia o seu castigo. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação se refere a Jesus, porque no verso 14 diz que o menino nasceria de uma virgem. E aí você vai para Mateus, não é? Capítulo 1, e você percebe que Mateus utilizou-se desse texto e deu uma segunda aplicação a Cristo. Então, não é nos detalhes, o texto não se refere a Jesus. É uma profecia de dupla aplicação. Muito bem, professor. Aqui chegou outro SMS. Deixa eu ver se tem aqui. A Rosane Ramos, ela diz o seguinte: olá, professor Leandro. Sabemos que há milhares de anos existiram dinossauros e estes não coexistiram com a espécie humana. Como se explica isso? Se quando Deus criou o mundo, ele criou já espécies humanas? Professor, a Bíblia fala alguma coisa a respeito de dinossauro, de dinossauros? Existiu realmente dinossauros? Porque isso é um assunto muito atual, todo mundo, as crianças já sabem dos dinossauros, tem desenhos de dinossauro, se fala de dinossauro, tem ossadas de dinossauro. Afinal de contas, existiu ou não existiu? Eles existiram antes do ser humano ou depois? Como é que é? A Bíblia tem alguma luz para isso? Tem uma luz, Tito. Não tem a menção ao termo dinossauro, porque o termo dinossauro é um termo relativamente novo, né? Agora, a Bíblia menciona realmente que todos os animais, inclusive os dinossauros, não é,
foram criados por Deus. Obviamente não todos, e eu vou explicar o porquê. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, o dia quinto. Ou seja, aqui diz que Deus criou todos os animais, inclusive aves, segundo a sua espécie. E pelas descobertas arqueológicas se percebe, dos cientistas, paleontólogos também, você percebe que haviam dinossauros alados. Então foi Deus quem criou todos os animais. É óbvio que houve um momento que, de acordo com Gênesis 6, todas as criaturas na face da terra se corromperam. Então, se você ler aqui Gênesis 6, versículo 5 diz assim: E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos era só continuamente mal. Verso 7. E disse Deus, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então você percebe aqui que tanto a raça humana quanto a raça animal se corrompeu. E os dinossauros também se corromperam. E por isso no dilúvio Deus teve que destruir a todos, porque após a corrupção desses animais, ficou impossível a convivência com a raça humana. Nós cremos sim na existência de dinossauros, só não cremos, obviamente, nessa teoria aí absurda de que viveram aqui há não sei quantos bilhões de anos. Não tem como comprovar isso, né? Ciência produzida dentro de um espaço de tempo e como ninguém esteve presente no momento em que os dinossauros passaram a existir, ninguém pode provar que eles existiram há bilhares de anos. Muito bem, nesse mesmo assunto aí, tem o Gustavo do Rio de Janeiro perguntou o seguinte: eu gostaria de saber sobre a idade da Terra. Se os paleontólogos confirmam que a Terra tem milhões de anos, como a Bíblia diz, pela sua cronologia, que tem de 6 a 10 mil anos? Bíblia e ciência não tem que estar de acordo? E aí, qual é o tempo da Terra, professor? A Bíblia nos dá uma ideia de 6 mil anos, 10 mil anos? Como é que é? Vejam bem, primeiramente, querido amigo, os paleontólogos não provaram que a Terra tem bilhões de anos. Essa é uma teoria, né? Eles possuem evidências e com base nessas evidências, eles calculam que a Terra tenha seus milhões ou bilhões de anos, né? Seus milhões de anos. Agora, isso não é provado cientificamente, não tem como provar isso cientificamente, né? Agora, uma outra informação, a Bíblia não se preocupa em dizer o tempo que o planeta existe. Pelas cronologias bíblicas, pode ser que a vida exista entre 6 e 10 mil anos. Agora, mesmo assim, não podemos nos basear nisso, porque as cronologias bíblicas, elas têm um propósito específico. Elas têm um propósito de mostrar o surgimento do povo de Deus e de onde descendeu o Messias. Elas não têm um propósito de serem cronologias exatas, para termos uma data exata da vida na Terra. Então nós não temos esta informação, a Bíblia não se preocupa com isso. O que a Bíblia se preocupa em dizer é o seguinte: a Bíblia nem se preocupa, na verdade, em provar que Deus existe, ela já afirma que Ele existe. Então a preocupação da Bíblia é o seguinte, no verso 1, capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, interessante é que no verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia quando Deus criou. O que isso pode nos indicar? Que mesmo a vida existindo há poucos milhares de anos, as rochas, algumas rochas,
a estrutura do planeta, ela pode existir há mais tempo, porque quando Deus criou, este planeta era informe, só que sem vida. Então, nós não vemos contradição entre a Bíblia e a ciência. Agora, alguns cientistas querem que a fé e a ciência se contradigam, mas não é o caso, por exemplo, dos pais da ciência, que sabiam fazer ciência e, ao mesmo tempo, crer em Deus e crer na palavra de Deus. Há muitos cientistas na atualidade, só que a mídia não divulga isso, né? É bastante tendenciosa a mídia hoje em dia, que creem no criacionismo bíblico ou no designer inteligente e que creem que a Terra não é tão antiga assim como teorizam os macroevolucionistas. Ok, professor, muito bem. Bom, eu queria nesse momento apresentar, como sempre falo aqui no programa, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade, para você ter na sua casa sem pagar nada. É um presente nosso para você. Para você ter essa revista, que é um curso bíblico de 16 lições, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem desta revista, você clica nela e ela vai te direcionar para um espaço onde você vai colocar os seus dados postais para que ela chegue direitinho para você. Para você receber essa revista, basta acessar o blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. É um presente nosso para você. Peça agora mesmo e faça aí como mais de 250 mil pessoas já pediram. Tenha também a revista aí na sua casa, tá bom? Professor, eu tenho que botar aqui para você mais algumas bombas com relação a essa data do Natal. Quem mandou foi a Socorro Maia Bruno e ele diz o seguinte: misericórdia para vocês que querem obrigar a qualquer custo fazer aceitar esta data pagã e ainda por cima quebrando o segundo mandamento de Deus. Deus disse: não faça, não adore, nem lhes dê culto nenhum e nenhuma semelhança do que há em cima no céu. No céu está Jesus Cristo, ou não, ele colocou entre parênteses. Nem embaixo na terra, Maria e José estão debaixo da terra. O que vocês entendem por não fazer ou por nem semelhança? Cuidado, irmãos, que Satanás pode estar usando-os para pregar uma mentira. Por dinheiro nenhum vale a pena perder a salvação. É tempo de vocês pregarem a mensagem do qual Deus os incumbiu. É tempo de pregarem a verdade. Ou vão ficar somente na mira? Olha aí, professor Leandro Quadros. Deixa eu ver como é que a gente pode formular essa pergunta ou é apenas um comentário. É um comentário. Quando ele fez a questão aí de que a gente não pode comparar de acordo com o segundo mandamento, então eu formulo a pergunta da seguinte maneira: será que nas festas comemorativas do Natal, onde você prepara o presépio, você prepara a árvore de Natal, você não está, de alguma forma, adorando alguma imagem quando você usa esse tipo de elemento para enfeitar ou para fazer parte desse momento comemorativo? Será que esses elementos de Natal, do presépio, por exemplo, nós estaríamos adorando imagens? Veja bem, essa irmã fez uma grande confusão entre adorar uma arte e apreciar uma arte. Como assim? Recomendo ela ler Êxodo 35, 30 a 35. Ali Deus ordenou que a Oliabe e mais uma outra pessoa fizessem desenhos, fizessem artes, não é? Para o santuário. Então Deus não é contra a arte, Deus é contra a adoração da arte. E um outro detalhe que se você ler Êxodo 35, 30 a 35, você vai perceber que foi o Espírito Santo quem deu este dom da arte. Então, eu não creio que o Espírito Santo estivesse estimulando alguém a ser idólatra. Segundo ponto, minha irmã, eu vou deixar um texto bíblico para você e que você precisa muito dele. 2 Timóteo 2,23 diz assim: e rejeita a questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Não perca o seu tempo em brigar por um assunto desses que não tem um propósito. O cristão não deve viver brigando por causa das suas opiniões particulares. Se você não quer celebrar o Natal aproveitando o momento para estar com os familiares e falar de Jesus às pessoas, você deve ser respeitada por isso. Agora, se você
ver alguém que pensa diferente de você, você precisa também aprender a respeitar essa pessoa. Por quê? 2 Timóteo 2,23 é bem claro, rejeita questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Nós não estamos aqui para ficar brigando, eu estou certo, eu estou errado. O único que é a fonte da verdade é Jesus Cristo. De acordo com João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, é como o que eu li que o pastor Valdeci Júnior escreveu, não é? Enquanto muitos que não são cristãos no Natal fazem bondade e desejam Feliz Natal, muitos que são cristãos ficam agindo como ímpios, brigando com os outros, discutindo, ofendendo os outros na internet. Então, reavalie o tipo de cristianismo que você segue. O cristianismo tem ajudado você a ser uma pessoa mais tolerante com as opiniões dos outros ou não? Caso não, tenha um relacionamento mais íntimo com Jesus, porque quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornaremos mais tolerantes e parecidos com Ele. Muito bem, professor. Ainda pelo Facebook, o Francisco Chagas pergunta o seguinte: em que sentido Jesus é o princípio da criação de Deus? Isso está em Apocalipse 3,14. Em que sentido Jesus é o princípio da criação de Deus? Dando a entender de que, quem sabe, Jesus foi o primeiro a ser criado, portanto, uma criatura. Como é que é isso, meu amigo? Jesus é Deus ou realmente é uma criatura? Muito boa essa pergunta. Nas nossas traduções, é dito sobre Jesus em Apocalipse 3,14 o seguinte: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O termo princípio vem do termo arquê. Arquê no grego se refere tanto a princípio, quanto ao originador, quanto a um soberano. A Nova Versão Internacional foi muito feliz na tradução desse termo grego. A Nova Versão Internacional traduz assim: assim diz o soberano da criação de Deus. Isto combina com a pessoa de Jesus. Por quê? Porque quando lemos Colossenses, capítulo 1, verso 16, aqui é dito o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, por meio de Cristo tudo foi criado. Então nada do que existe foi criado sem Cristo. Então se Cristo esteve presente desde o início, quando tudo foi criado, isso quer dizer que Ele é eterno. E que, portanto, Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de ser o originador, o soberano dessa criação, e não no sentido de ser uma criatura. Afinal, é impossível que alguém chamado de Pai da Eternidade em Isaías 9,6 seja criado. Se Ele fosse criado, não poderia ser Pai da Eternidade. É uma coisa ou outra. Alguém que é chamado em Atos 3,15 de o autor da vida, não pode ser criado, porque Ele é o autor da vida, então Ele sempre existiu. E por isso, Jesus estava plenamente certo quando Ele escreveu, quando Ele falou sobre Ele mesmo, em Apocalipse 1, 17 e 18, o seguinte: eu sou o primeiro e o último, ou seja, Ele é eterno, assim como é eterno Deus o Pai e o Espírito Santo. Muito bem, professor. Tem uma pergunta aqui pelo Twitter, mas tem uma também aqui no SMS. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Vamos entrar aqui então na questão do dízimo. A outra questão do dízimo, quem perguntou foi João Evangelista. Ele está aqui pelo Twitter, ele diz o seguinte: Deus perdoa a pessoa que ficou um tempo sem devolver o dízimo e não tem como acertar esse atraso? Veja só, professor, a gente sabe que o dízimo é sagrado. E existe um plano. Você, a partir do momento que você conheceu essa verdade bíblica e você passou a ser um dizimista, na altura da vida lá, você simplesmente lá deixou de devolver certinho e ficou por um tempo desanimado, sem devolver, e agora está numa situação... Como é que é? Deus tem alguma condenação se eu voltar a ser um dizimista e deixar aquilo para trás, ou tem alguma orientação bíblica para que eu tenha que acertar isso? Como é que é?
Vou ler primeiramente o que está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Biblicamente, Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Não importa o erro que você tenha cometido na sua vida, se você tem um arrependimento sincero e busca em Deus o perdão, com certeza o Criador lhe perdoa e olha para você como um ser que nunca tivesse pecado. Essa é a graça de Deus. Porém, há uma outra questão para analisarmos. O perdão de Deus, ele gera o quê? Uma transformação em nós. A gratidão por termos sido perdoados por Deus gera uma mudança no nosso comportamento. E aqui Malaquias 3:8 diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Veja, aqui diz que não dizimar e não ofertar a Deus é roubar a Deus. Se o arrependimento nosso gera uma mudança de comportamento, obviamente esse arrependimento vai nos levar a restituirmos alguém que tenhamos roubado. Se você roubou um vizinho e ele não sabe e você se arrepende, você, além de pedir perdão a Deus, você tem que restituir aquilo que você roubou do seu vizinho, para que o perdão de Deus seja pleno, porque senão não é um perdão, porque não houve um verdadeiro arrependimento. A mesma forma em relação a Deus. Você deve ter um plano para restituir a Deus o que é dele. Nem que demore muitos anos, nem que você tenha que pagar, diríamos assim, em doses homeopáticas. Mas restitua a Deus o que é dele. Se um dia você roubou a Deus, restitua aquilo que é dele. Tá ok? Faça um plano com Deus, converse com Ele sobre o assunto. Deus quer abençoar a sua vida, Ele não quer lhe prejudicar. Ele quer lhe mostrar que um passo de fé em direção a Ele traz muitas bênçãos para o indivíduo. Muito bem, professor, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa. Esse foi um programa, nós estamos aí nas vésperas do Natal e eu tenho certeza que esse é um momento onde as pessoas estão felizes porque vão encontrar seus familiares, vão passar momentos relembrando as belezas da criação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que veio a essa terra para morrer por cada um de nós, e acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, para que a gente possa dar uma mensagem de esperança, de que esse Jesus que um dia veio aqui a essa terra, morrer por cada um de nós, um dia vai voltar para nos buscar. E eu quero desejar a você um Feliz Natal, e eu tenho certeza que essa data faz com que a gente fique sensibilizado com o amor do nosso Deus por cada um de nós. Realmente, amigo, um Feliz Natal para você também. Querido amigo, Deus abençoe a você. Aproveite esse período do ano para estar com as pessoas que você ama. Valorize mais pessoas do que coisas. Valorize o carinho, o amor, o respeito pela opinião dos outros. E lembre-se de usar essa data para mostrar às pessoas que o personagem central do Natal e da nossa vida é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um Feliz Natal e nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço a você, que você possa estar junto com seus familiares. E a você que talvez não tenha um familiar, descanse no Senhor. Saiba que o nosso Deus está sempre perto de nós. Jesus veio para morrer por cada um de nós. Um Feliz Natal para você e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!